princípios, né, da dignidade e santidade do lar. E esse princípio, ele fala lá daquela primeira, e ele vem sendo explanado em cada um dos princípios, que é o lar é onde o coração do homem se forma. Então, é bom, assim, a gente sempre ter em mente esse primeiro princípio da dignidade e santidade do lar, que o lar é onde o coração do homem se forma. No segundo estudo, então, fizemos o princípio da mesa, no terceiro, o princípio do também, e hoje, então, nós vamos falar sobre o princípio de usar o que você tem. Então, dando início aqui a esse princípio, né? Princípio, só resgatando, é sempre quando nós tomamos algo por verdade, né? Então, não é uma instrução, porque uma instrução se aprende, se desaprende e logo se deixa de fazer, mas um princípio é aquilo que nós tomamos como verdade, aplicamos na nossa vida, logo colhemos os frutos, né? Então, o princípio de usar o que você tem. Lá em Mateus 25, 21, diz assim: você foi fiel na administração desta quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Então, o princípio do que tem, o princípio do que você tem, né, de usar o que você tem, vai trazer muito o olhar para aquilo que foi colocado nas nossas mãos. E enquanto eu vou trazendo aqui para a gente ir refletindo, né, tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos até o momento, se realmente se estamos usando aquilo que Ele colocou para o reino, para edificar o reino. Então, a Dev Tyrus, que é a autora desse livro, ela conta aqui logo no início que ela e o esposo, né, o Larry, então, a Dev, para quem não teve nos primeiros estudos, ela já é falecida, ela faleceu em agosto, se eu não me engano. Então, ela conta que quando ela começou, né, quando eles começaram, a primeira congregação deles, ela era um local, assim, muito pequeno. Então, ela diz assim, a congregação era pequena, mas a nossa visão era grandiosa. Então, aqui, eu lendo, já me traz a primeira reflexão, porque aquilo que nós temos pode ser pequeno, mas a visão com relação àquele pequeno precisa ser grandiosa, porque a visão, ela começou com 10 mulheres, mentoreando 10 mulheres. Ela começou em uma peça, ela fala ali um prédio, uma casa, que ela diz assim, tínhamos contentamento e gostávamos de receber em nossa pequena casa alugada, mobiliada com peças de segunda mão, aqueles que desejavam saber mais sobre uma nova forma de viver. Então, o grande legado dela é realmente transmitir aquilo que Deus entregou para ela, que é ressignificar as famílias, os lares, através de princípios simples. Então, ela vem trazendo, né, porque depois ela conta quando ela entra para a mansão que ela conseguiu adquirir e que ela passou a receber mulheres na casa, nessa mansão. Era uma mansão luxuosa, com utensílios luxuosos. Então, aqui a gente volta à reflexão de aquilo que está na nossa mão hoje pode ser muito maior, de acordo com o que nós nos dedicamos e empregamos para aquilo que nós temos, né, no hoje, como que realmente a gente está usando os nossos talentos. Então, ali em Mateus 25, 14, a palavra, ela traz a parábola aquela dos talentos, né, eu acho que quase todas aqui devem conhecer, onde um dono, né, de uma fazenda, ele sai e ele precisa confiar os bens dele para alguém. Então, ele chama 3 servos dele, ali ele entrega 5 talentos. Então, ele diz, um dos servos, então, ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2, e para outro ele dá 1. Então, aqui a pergunta é, como eles usaram aqueles talentos que eles receberam? Então, os 2 primeiros logo dobraram o valor que lhes foi dado, enquanto o terceiro, por medo e preguiça, enterrou o que tinha. Então, todos os 3 foram confiados recursos, né, para administrar para os 3.
recursos de um senhor extremamente rico. Então, um talento naquela época, né, ela equivalia a cerca de 20 anos de salário. Então, era muita coisa. Então, enterrar um talento foi muita coisa que ele fez. Então, aqui a Debbie, ela vem trazendo, né, vi claramente que Jesus era esse Senhor, e que ele estava contando essa história a respeito de si mesmo, porque Jesus, ele sabia que ele ia, né, que chegaria o dia da crucificação dele, então ele prepara os discípulos, ali fala que ele prepara, durante 3 anos ele preparou, e quando ele vai, então, bem agora, como que vocês vão usar aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês conheceram sobre mim. Então, eu também trago aqui uma reflexão, né, desse grupo aqui. Isso, um minutinho antes de eu começar a falar, Deus falou isso para mim, então por isso que eu não tinha preparado para falar, mas esse grupo aqui é uma forma, nós estamos sendo preparadas. Eu vejo muito isso, que todas que participam recebem uma porção, recebem uma unção. E o que nós estamos fazendo com o aprendizado que nós estamos levando de cada estudo? Então, porque cada estudo aqui tem um aprendizado, né? Então, como que nós estamos lá no nosso dia a dia, na nossa casa, lidando com isso? Eu até comentei ali com a Ana, pedi, né, licença para ela se eu podia falar, porque nós temos o Ministério, né, das Amiguinhas de Jesus. E a Ana, esse ano, assim, eu creio não, Deus, ela colocou a Ana fortemente para estar aqui do nosso lado, e ela tem um talento para produção de artes e vídeos assim incrível. E ela tem abençoado muito o Ministério das Amiguinhas. Então, quando assim amadureceu, deslanchou, foi uma coisa assim, mas porque ela tem esse talento. Eu, por exemplo, não tenho, não adianta. Eu até vou pedir para ela me ensinar, mas não é nato meu. Para ela é tranquilo, sei lá, acho que em 15, 10 minutos ela faz ali, produz um material. Então, é isso, é como que tá usando aquilo que Deus te deu para o reino. E eu sei que ela faz isso assim no tempinho do trabalho, acho que até antes de começar o trabalho ali, cedo da manhã, enquanto muitos estão dormindo, ela tá ali produzindo material, né? Então, me chamou a atenção, assim, e logo eu lembrei da Ana, queria compartilhar com vocês. E é realmente isso. Quando usamos aquilo que temos para o reino, nós amadurecemos o reino, o ministério amadurece, e eu acho que aquilo que Deus disse, que Jesus disse agora, vocês sabem de tudo isso, vocês conhecem de mim, vão e fazem. Então, usar todos os recursos que nós temos para o reino. Então, ali tem 3 elementos, né? O princípio de usar o que você tem abrange 3 elementos: a fidelidade, a administração e consequências. Então, os valores no reino de Deus, eles não dizem respeito a quanto você tem, mas em como você aproveita aquilo que você tem. Então, agora a gente vai olhar sobre cada um desses elementos, né? O primeiro deles é a fidelidade. Então, o primeiro elemento é a fidelidade. A fidelidade é verdadeiramente determinada pela nossa atitude. Então, vamos voltar ali à passagem de Mateus e vamos olhar para aquele servo que enterrou aquele talento que ele tinha recebido, né? Então, vamos olhar para a atitude dele, como que ele reagiu. Ele reagiu de modo defensivo, ele culpou o Senhor por sua improdutividade e infelicidade. Então, lá em Mateus 25, 24, diz assim: por último, o servo que lhe havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não planta, ajunta onde não semeia. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Então, esse que recebeu um talento, ele não foi fiel. Possivelmente, assim, ele viu, um recebeu 5, outro recebeu 3, então eu vou, é muito pouco para mim,
tratar com desleixo daquilo que eu recebi, é muito pouco. Então, ele não soube administrar o pouco que ele recebeu. E ele enterrou. E a palavra de Deus diz que, ok, ele ter feito isso porque quem perdeu foi ele, mas aquilo ali, aquele talento, aquele um talento, o Senhor tirou da mão dele e deu para aquele que tinha dividido, que tinha multiplicado o talento dele por 10, deu para aquele que tinha mais. Então, alguém vai fazer. Então, se nós temos um dom, se nós temos um talento, estamos enterrando ele, né? Eu creio, assim, que é muito triste, porque ele falou, servo mau e infiel. Então, eu não quero ser uma serva má e infiel, ser vista, né? Dessa maneira pelo meu Senhor. Então, aqui ela diz assim, se você seja rica ou pobre, o princípio é o mesmo, seja fiel com o que tem. Se não administrou bem seus recursos, não culpe as circunstâncias ou pessoas, mude a sua atitude, assuma a responsabilidade e comece hoje. Então, quando recursos são desperdiçados, o Senhor os remove, confia a alguém que os administrará com sabedoria e fidelidade. Então, então, aqui, a fidelidade, ela maximiza o nosso potencial. A fidelidade, ela maximiza o nosso potencial. E aqui no livro não traz, mas a fidelidade, o porquê que ela maximiza? Porque um coração fiel é um coração grato, é um coração agradecido. Então, se somos gratas por aquela pequena porção que nos foi entregue, logo vai maximizar o nosso potencial também, a gente vai conseguir multiplicar cada vez mais. E ao contrário disso, a preguiça minimiza o potencial. Então, a preguiça, a gente pode entender que dentro da preguiça tem ali a murmuração. Por quê? Porque o servo ele, ele enterrou, ele não multiplicou aquele um talento que ele ganhou, ele ainda agiu de modo defensivo, ele ainda culpou, reclamou, né? Porque, bom, a culpa é dele, que ele planta onde não colhe. Então, a preguiça, ela minimiza o nosso potencial. Então, o servo ao qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Então, aqui é quando Deus, ele maximiza o potencial daquele que tinha 5, que multiplicou, né? Então, sua percepção de realização pessoal e o seu respeito próprio estão diretamente ligados à sua maneira de usar o que você tem para proporcionar vida e alegria a outras pessoas, né? Então, a murmuração, a reclamação, além dela minimizar o nosso potencial, por que ela minimiza? Porque ela reprime a nossa criatividade, né? Ela reprime, a gente não consegue aproveitar aquilo que tem. Então, tem até algumas pesquisas, né, que falam que a murmuração, ela diminui ali o hipocampo, tem uma diminuição do nosso hipocampo, que é onde passa a nossa memória. O que isso quer dizer? Lá nos estudos, quando vai estudar Alzheimer, isso gera Alzheimer, porque a Alzheimer é a diminuição do hipocampo. Então, olha como é importante, né, a gente prestar atenção realmente nesses detalhes, assim, e ser grato, desenvolver um coração grato por aquilo que Deus nos deu. Então, acabe com a mentalidade que diz, quando eu tiver uma casa melhor, móveis melhores e mais dinheiro, eu colocarei em prática o princípio de usar o que eu tenho. Então, Jesus disse que somos provados no modo como usamos a nossa pequena quantia. Então, eu lembro que logo que nós casamos, eu morava nos fundos da casa da minha sogra. E ali, então, nós construímos uma casa meia água, ela era muito pequena, assim. Hoje, eu acho que até o tamanho da sala e da cozinha que eu tenho era o tamanho da casa toda. Então, e ali eu tinha um pequeno pátio, digamos assim, e que a janela da minha sogra ficava de frente para o meu pátio. Quando nós nos mudamos, construímos a nossa casa, adquirimos aquilo que era nosso, a minha sogra, a tristeza dela era
que ela ia abrir a janela da cozinha dela e não ia poder apreciar o meu jardim. Então, aquele pequeno espaço que eu tinha, eu fazia jardim, eu cuidava, eu sempre gostei muito de fazer isso. E me chamou a atenção, assim, porque quando a gente é fiel no pouco, né, Deus, ele nos concede, ele realiza os desejos do nosso coração quando nós nos agradamos dele, né? Então, ele espera que aproveitemos ao máximo o potencial de nossos bens, dinheiro, educação, habilidade do lar, carro, alimento, roupas e até mesmo de nossa história. Então, a nossa história, quantos testemunhos temos, né? E quando a gente começa a multiplicar, dividir com outras pessoas, também estamos usando aquilo que Deus nos deu. Então, ainda hoje, uma ex-colega me chamou no Insta e ela disse: eu me lembrei de um testemunho da tua gravidez que tu deu. Gente, eu acho que isso foi o quê? Sei lá, uns 7 anos atrás, eu não lembro, e eu nem lembro desse testemunho, mas de alguma forma edificou a vida dela. Eu não tinha muito contato com ela, assim. Em algum momento lá eu contei isso. Então, usar aquilo que Deus já nos deu, né, para que maximize o nosso potencial também. Então, ele também nos responsabiliza conforme a sua expectativa, né, de que ao voltar nós tenhamos multiplicado o potencial daquilo que ele nos permitiu administrar. Então, seu lar é seu melhor recurso. Para que não começar em casa? Então, nós temos como que se diz, tem uma palavra ali que diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, os ceifeiros são poucos, enfim, não. Mas eu penso que a seara do nosso lar, ela é muito grande, tem muita coisa para nós trabalhar dentro de casa, muita coisa. E se nós começarmos a arregaçar as mangas e trabalhar com aquilo que nós já temos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, cuidando bem dos filhos, marido, cada peça da nossa mobília, eu creio que a gente vai estar sendo desenvolvida para ministérios e para o mundo aí fora, né? Então, tudo começa dentro da nossa casa, que ela pode se transformar um lar, né? Então, o segundo elemento, a administração. Então, aqui a gente está falando da ética, que abrange o planejamento e gerenciamento responsável dos recursos. Então, é uma ética que envolve esse planejamento e gerenciamento dos recursos que nos foram conferidos. Então, em termos simples, administrar significa cuidar de modo responsável daquilo que tem. Então, no começo, ela diz que tinha muito pouco, né? Certo dia, olhei ao redor e me perguntei: se é isso tudo que Deus me confiou, vou aproveitá-lo ao máximo. Então, ela diz: eu tinha muito pouco, mas ela olhou e disse: se é isso tudo, eu vou aproveitar ao máximo. Então, aproveitar da melhor maneira possível a quantia pequena, na esperança de que Deus confiaria o mais, né? Que foi o que ele fez para ela. O servo que enterrou o talento o perdeu. O Senhor o tirou, pois dele ele não administrou bem. Então, ali diz assim, lá em Mateus 25, né? Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não planto e ajunto onde não semeio, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste e deem ao que tem 10, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que não tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Então, aqui algumas dicas de como ter atitudes, né, e hábitos para administrar bem aquilo que temos. Então, mantenha a sua casa limpa e organizada, faça reparos quando algo quebrar, pinte o muro de sua casa, corte a grama e remova as ervas daninhas, plante flores, guarde as ferramentas de jardinagem, mantenha seu carro limpo, guarde as bicicletas e brinquedos, organize seus armários. Então, aqui, como administrar bem aquilo que temos, né? Começando na nossa casa, como eu falei antes. Então, boas administradoras, elas não desperdiçam. O desperdício é um péssimo hábito. Então, a gente pode estar falando do desperdício de alimento. Então, sirva-se daquilo que puder comer, com aquilo de que se serviu. Então, eu também, aqui a gente, depois que eu vi, eu potencializei, né, isso,
Eu sempre digo para as crianças, serve aquilo que vocês vão comer, pode repetir quantas vezes quiserem, mas serve aquilo que tu acha que tu vai comer, né? Porque o desperdício, ele não é legal. Então, tempo, o tempo também. Alimento, tempo, desperdiçar tempo é como enterrar a oportunidade de fazer algo novo. A preguiça leva à pobreza. As horas excessivas na frente de dispositivos eletrônicos, dormindo, fazendo compras online e correndo atrás de um lado para o outro, são um tempo que poderia beneficiar a sua família. Então, quantas vezes, né, que a gente acaba ficando no celular, assim, e esse tempo poderia estar sendo empregado com a família também, ou fazendo gastando tempo, né, de forma indevida. Então, plante um vaso para colocar junto à porta da frente de casa, prepare as refeições em família, receba em casa seus vizinhos, ou amigos, ou filhos, colegas de seu marido, seja produtiva. É isso que uma boa administradora, ela é produtiva. Ela não perde tempo com coisinhas que não vão gerar resultado. Ela investe energia naquilo que vai gerar resultado. Literalmente falando assim, ela olha, essa briga que eu não vou entrar. Eu vou entrar nessa aqui, ali eu vou investir todas as minhas energias. Então, é mais ou menos isso. Então, boas administradoras economizam, boas administradoras contribuem, então, contribui para a igreja, para pessoas que têm menos, contribui com a organização. Então, a boa administradora, ela tem, mas ela tem tanto que ela pode abençoar as pessoas. É que não falta para ela quando ela abençoa as pessoas. Então, isso é ser uma boa administradora. Não é usar aquilo que tu tem só para ti, mas é usar para abençoar pessoas, porque a Dev, quando a mansão que ela teve não foi para ela, a mansão foi para fazer as mentorias. Então ela foi abençoada, mas ela abençoou pessoas. Então aquilo que nós temos hoje, como que a gente pode usar para abençoar pessoas? O terceiro elemento, então, são as consequências. Então, o Senhor nos dará responsabilidade de acordo com a nossa aptidão. Ele voltará e verá como, né, como nós administramos, como nós investimos o que ele nos confiou. Então, a nossa responsabilidade é multiplicar o que ele tem colocado nas nossas mãos, para o propósito do reino. Então, seja qual for a nossa atividade, seja qual for o dom das nossas mãos, precisa ser para o reino. Então, quando nós multiplicamos isso, nós também somos abençoadas. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então, para aquela que foi responsável, as consequências, aquela que foi irresponsável, as consequências foram graves, porque foi lhe tirado aquele talento. Então, além do Senhor tirar, o servo foi lançado para fora, na escuridão. Então, a alegria, a realização e a prosperidade estão relacionadas a assumir responsabilidade por multiplicar aquilo que temos e aproveitar ao máximo, que é maximizar o potencial, a alegria, realização e prosperidade. Então, aqui também ela vem dizendo: edificar o reino significa transmitir as lições de vida que aprendemos pela prática de princípios bíblicos. A alegria do Senhor. Então, multiplicação, produtividade e realização são as recompensas de cuidar com gratidão de seus recursos e compartilhá-los com outros. Então, não se pode, né, governar algo que não se cuida ou que não foi fiel. Então, o princípio ele é definido de modo muito claro ali na parábola que diz assim: você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Então, podem ter certeza que quando a gente começa, a gente é fiel no pouco, Deus ele vai colocando o muito, e muitas vezes a gente chega até a se surpreender, né? Meu Deus, o que é tudo isso que está acontecendo? Mas Deus ele está confiando cada vez mais aquele que é fiel em administrar o pouco na vida dele. Então, aqui, o seu lar, por mais simples ou extravagante que seja, deve ser devidamente mantido e usado em todo o seu potencial para o reino de Deus. Então, por mais simples que seja,
tem que ser usado, né, para o potencial e para o reino de Deus. Eu comentei com vocês aqui que eu tinha um baú, né, que eu fiz o meu canto de oração no baú, pois lá no quarto do Otávio tem é uma gaita que é a herança do meu sogro, essa gaita ela tá dentro de uma caixa, a caixa ela é bem bonita, só que a gaita tá ali, não se usa, aquela caixa não se usa, pois ali agora vai ser o canto de oração dele, então eu a gente vai colocar ali a Bíblia, o óleozinho, eles amam os óleos, enfim, então vou usar aquela parte da casa que não é usado, e aquela mobília, né, para fazer para realmente, né, trabalhar para o reino, fortalecer eles na fé. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. No grego, traduzido, busquem é zeteu, que significa desejar sinceramente. Então, busquem o reino de Deus é desejar sinceramente pelo reino de Deus, não como uma barganha, né? Eu vou e daí Deus promete me dar, mas é buscar sinceramente. Então, esforçar-se para ter. Eu vejo a alegria do Senhor fluindo em seu lar, investimentos que multiplicam a realização pessoal, recompensas do Senhor, deve buscar zelosamente as coisas que edificam o reino. Então, use com sabedoria o que tem, com todo o potencial, para o reino de Deus. Uma vida de tristeza, então ali tem a alegria do Senhor, uma vida com alegria. Qual que é a passagem ali? Busquem em primeiro lugar. E aqui o interessante eu refleti sobre e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E todas essas coisas. Não quero dizer que a gente vai buscar em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas, não. E estas coisas, ou seja, quais são essas coisas? O reino de Deus, em primeiro lugar, será acrescentada a salvação, aquilo que Deus derrama sobre nós, a justiça, sermos justas, sermos pessoas justas, honestas, isso vai ser acrescentado. Então, quando a gente reflete sobre essa passagem, não quer dizer que tudo aquilo. Claro, Deus, ele realiza os desejos do nosso coração. Agradem-se do Senhor e ele realizará os desejos dos seus coração. Mas primeiro a gente tem que se agradar dele, se agradar das coisas dele. E daí ele vai realizando. Os nossos desejos, eles têm que vir ao encontro com o desejo do coração de Deus. Daí sim. Então, se eu desejo ter uma Mercedes, se eu desejo ter uma mansão, que é para mim, para o meu ego, certamente não vem ao encontro com o desejo de Deus. Então é mais ou menos isso que ele nos fala, né? Então, uma vida de tristeza, se você for ingrata, queixar-se do que falta e acumular o que tem, não desfrutará alegria, produtividade ou realização. Seus relacionamentos serão tensos, sua infelicidade continuará e sua frustração e carência aumentarão. Então, o que você fará com o que tem? Aqui tem alguns passos práticos, né, que ela vem trazendo. Arrependa-se, caso seu coração tenha sido ingrato. Reconheça seu erro, caso tenha sido descuidada em relação ao que tem. Arrependa-se por usar seus bens apenas para si e sua família. Como você pode melhorar o que tem? Faça uma lista de ações a quem você pode estender a mão para compartilhar seus recursos. Esses recursos, eles podem ser recursos. Vou voltar ao exemplo da Ana. Foi um recurso, uma expertise dela, um recurso intelectual, um recurso. Então, ela usou esse recurso para o reino. Então, quais recursos? Não sei qual que tu tem, sei lá, cozinha bem, daqui a pouco leva uma marmita para alguém, faz bolo, abençoa alguém com bolo, um vizinho. Não sei qual que é o teu talento, né? Então, defina uma data para iniciar mudanças com o intuito de aplicar o princípio de usar o que você tem. Quando você começa a seguir o caminho escolhido pelos dois servos fiéis, você participa da alegria do seu Senhor, como eles fizeram. Então, aqui finaliza, né?
falando: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quem não quer receber esse convite aqui, né? Muito bem, quem não gosta de elogio, que para que olha, para quem aqui gosta de elogio, eu prefiro esperar e fazer tudo para receber o elogio do meu Senhor e não das pessoas. Então, imagine ele dizendo, né, para nós: muito bem, servo bom e fiel. Ele está elogiando, ele está dizendo parabéns, está dando uma estrelinha. Ainda hoje eu dei uma estrelinha e um coraçãozinho no braço do Otávio, porque ele teve um bom comportamento ali. Ele ficou tão feliz, tão feliz. Mas imagina recebermos esse reconhecimento do pai, né? Então, é isso que esse estudo de usar o que tem traz aqui para nós, né? Ele é um estudo um pouco mais breve, então por isso que eu fiz em menos tempo também, até para dar tempo da gente poder discutir um pouco, né? E conversar sobre o que vocês entenderam, se todas estão usando os seus talentos, se já conseguiram identificar quais são os seus talentos. Eu gosto de dizer que aquilo que arde no coração, né, possivelmente está ligado com um propósito. Uma vez aqui a Teri fez e eu creio que talento, propósito, isso tudo se conversa. Para você descobrir, né, ali o propósito. O que você faz com excelência, o que você faz tão bem que faria de graça e qual público você gostaria de trabalhar, né? Então, eu sempre tenho essas três perguntas, assim, na minha mente, porque eu acredito que a segunda é a principal: o que você faz tão bem, gosta tanto de fazer que faria de graça. Eu acho que aí, daí, de graça e ainda investir. Tu não ganha nada, mas tu ainda investe para fazer aquilo. Eu acho que daí tu descobriu o teu propósito, de fato. Então, é isso aí, gente. Vou parar aqui de falar, porque senão eu perco meus minutos aqui que eu queria deixar para diálogo. Só um pouquinho, vou parar aqui.